Hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre o implante de prótese peniana em dois grupos de pacientes que nós temos que ter muito cuidado, pacientes cardiopatas e pacientes diabéticos. Eu sou Thiago César Mierza, sou médico urologista e andrologista, especialista no tratamento de disfunções sexuais e infertilidade masculina. Bom, muitos pacientes cardiopatas e pacientes diabéticos apresentam dúvidas sobre o implante de prótese peniana. Então, quando nós vamos tratar esses grupos de pacientes bem específicos, que são os pacientes com cardiopatias, pacientes que já tiveram doenças cardíacas anteriormente, e os pacientes diabéticos, o implante de prótese peniana é uma das opções de tratamento, geralmente para doenças graves, para impotência sexual refratária aos outros tratamentos, nós vamos lançar mão da prótese peniana. Mas esses pacientes podem fazer ou não a prótese peniana? A resposta é sim. O paciente cardiopata e diabético, todos podem fazer o implante de prótese peniana. Lógico que nós temos que ter muito mais cuidado do que um paciente que não tem essas condições. Apenas como curiosidade, as duas principais indicações de prótese peniana é doenças vasculares, então pacientes cardiovasculares e pacientes com diabetes. Essas são as principais indicações de prótese peniana. No paciente com doença cardiovascular, ele pode ser realizado o implante peniano, porém nós precisamos de uma avaliação cardiológica adequada, devemos avaliar se esse paciente está apto para a cirurgia, é um paciente que muitas vezes toma diversos medicamentos, nós precisamos avaliar quais medicamentos o paciente faz uso, se ele terá que suspender antes do procedimento, quanto tempo antes do procedimento, como ele deve fazer isso. O pós-operatório, quando ele retoma seus medicamentos, como ele vai fazer esse pós-operatório, se ele tem indicação de uma observação um pouquinho mais criteriosa no pós-operatório, se ele precisa de algum exame no pós-operatório. E esse paciente ele deve ter um cuidado maior nas complicações de longo prazo. Então, o paciente cardiopata, nós temos vários cuidados que nós lançamos mão antes do implante da prótese peniana. Mas sim, ele pode fazer, tem uma alta taxa de satisfação com o implante peniano, os pacientes ficam muito contentes e o paciente não vai necessitar mais tomar nenhum tipo de medicamento, nenhum comprimido, nenhuma injeção no pênis. Após o implante peniano, ele vai retomar sua vida sexual com satisfação, com qualidade, sem necessariamente tomar nenhum outro medicamento ou fazer nenhum outro tratamento. Quando falamos do diabético, é uma situação muito parecida. Nós podemos colocar a prótese peniana, fazer o implante peniano nesse paciente, porém nós temos que ter cuidado com diversas situações do diabético. O paciente com diabetes, ele tem um risco aumentado de complicações no transoperatório e no pós-operatório. Então, antes da cirurgia, no pré-operatório, nós vamos fazer uma série de avaliações, usar alguns medicamentos, fazer alguns cuidados que reduzem esse risco. Isso começa com o controle do diabetes. O paciente diabético ele tem que ter os níveis de glicemia muito bem controlados antes, durante e após a cirurgia. Então é um tratamento realmente muito delicado, que tem uma alta satisfação, porém que tem que ser feito com uma certa cautela e com muito cuidado. O paciente diabético ele vai precisar de uma avaliação do seu endocrinologista, assim como uma avaliação do cardiologista. Para que nós possamos ter o melhor resultado possível, nós vamos fazer todo esse preparo já antes da cirurgia, vamos ter o cuidado durante e no pós-operatório imediato, e também vamos ter um cuidado no pós-operatório de longo prazo. O paciente deve manter os cuidados mesmo após a cirurgia. No paciente diabético, a prótese peniana é um excelente tratamento, realmente quando ele não está respondendo mais a comprimidos, às injeções, é uma opção segura, efetiva, desde que seja feito com bastante cuidado e com profissionais de capacidade nesta cirurgia, que são especialistas nessa área. Então, para ambos os casos, a prótese peniana ela pode ser utilizada, apresenta alta taxa de satisfação e os pacientes ficam muito contentes. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, siga nosso canal e deixa seu comentário.